Pastor, vamos ler aqui a nossa apostilha. Como escolher o texto bíblico? A primeira coisa, o Tiago mencionou: escolha textos que tocam o seu coração em primeiro lugar. Por que eu vou escolher pregar um texto que toca o meu coração? Eu estou achando vocês muito longe, vocês podiam ficar mais perto. Deus tem que falar primeiro com a gente, né? Com certeza. Por que mais? Ali tocou o meu coração, Deus falou comigo. E por que eu vou expressar isso? Porque a Bíblia também é um espelho dos dois lados. Bom. Se eu sei que serve para mim, vai servir para alguém. E se me tocou de um certo modo, o Espírito Santo vai agir na minha vida naquilo. Então, provavelmente, alguém precisa também. Muito bom. Outra sugestão: escolha textos dinâmicos, aqueles que apresentem verdades que o povo possa ver, sentir e agir. Como assim texto dinâmico? Existem textos na Bíblia que eles são difíceis da gente ter aplicações atuais. Esse tipo de texto, ele é mais indicado para uma IBD. Porque na IBD a gente tem mais tempo e o contato com o aluno é muito maior como está sendo hoje. Na pregação ele é mais distante. Lembra que a gente estudou na primeira aula? Existe comunicação na pregação? Existe, mas a comunicação é direta? Não é direta. A gente estudou isso. A gente vê que a pessoa reage, tem um feedback para mim. Se a pessoa está cansada, se ela está balançando a cabeça, se ela fez alguma expressão. Mas na IBD não, na IBD a gente tem esse contato de eu posso levantar a mão e perguntar. Na pregação isso é muito raro de acontecer. Exatamente, pastor. Então a gente escolhe textos que seja mais fácil de eu explicar sem precisar dessa interação. O exemplo que o nosso irmão deu na aula passada. Já pensou? A gente escolhe pregar um texto em números que literalmente só fala de números. Ele é um texto rígido. É difícil de tirar uma aplicação dele. Muitas vezes a pessoa fica, mas por quê? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outra opção: escolha textos que você já conhece. Não tenha receio de pregar textos que você acha que a congregação já conhece. Deus sempre fala de forma diferente no mesmo texto. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pregar um texto que os outros dizem que já está batido. Porque sempre pregam sobre o olheiro. Mas o olheiro sempre tem uma mensagem que pode ser ouvida pela igreja. Sempre pregam a história de Sara com mulheres. Se prega muito sobre isso. Mas é interessante pensar em Sara. Esther, fala-se muito de Esther. Mas Esther tem algo que a igreja pode não ter percebido ainda. E aí? Claro que o sentido original do texto ele não vai mudar. O que o autor quis dizer naquela época é a mesma coisa, mas talvez a aplicação seja diferente na igreja. Por exemplo, há quanto tempo existe Covid? 2 anos e meio. A igreja precisa ouvir mais sobre esperança depois do Covid? Precisa. A maioria conhece alguém que morreu. Ou conhecia, né? Alguém que morreu, ou tem parente, ou um amigo, vizinho, alguém que trabalha. Então, se eu pego um texto sobre esperança na Bíblia, que já foi falado muitas vezes, mas nesse momento pandêmico, eu falo e aplico sobre isso, que ainda dá para ter esperança, que mesmo nessa pandemia, mesmo que haja morte, a gente tem esperança na vida eterna. Não é algo que a igreja já conhece, mas que renova a esperança da igreja? Então, a gente não pode ter medo. E existe outra razão, é que nem toda a vida só tem os mesmos tem novo convertido. Também, pastor, isso aí. Pessoas novas chegam. Vou dar o exemplo do aluno. Iago falou que ele queria um determinado texto bíblico para fazer o trabalho final do nosso curso. E aí eu dei o exemplo desse texto bíblico aqui na última aula. Ele falou, não vou fazer mais não, porque todo mundo sempre fala disso, até você falou disso. Mas talvez a perspectiva dele do texto, considerando toda a história, tudo ao redor, a aplicação dele talvez seja diferente da minha. E aí? Só ele desenvolvendo com o auxílio do Espírito Santo para descobrir. E mesmo que seja igual, o pastor falou, existem pessoas novas ou existem pessoas que precisam se lembrar da verdade da palavra.
Porque nós, como cristãos, não falhamos muitas vezes, mesmo sabendo, às vezes, a Bíblia inteira de cor. Então não tem problema da gente ser recomendado. Você pregar a mesma coisa, mas não está pregando, às vezes não é para ele, está pregando para aqueles que vão ser chegando. Isso aí, pastor. Ou porque Deus também tem algo para falar à igreja. E aí? Ano passado teve um determinado texto bíblico, que eu anoto as pregações, vocês sabem disso, que foi pregado aqui na igreja 13 vezes. Eu falei, Deus quer falar alguma coisa desse texto para a igreja. Pessoas de fora que não eram daqui pregaram nesse mesmo texto. Eu falei, opa, tem algo. Então a gente também tem que estar atento para a voz do Senhor. Outra sugestão. Fuja de textos de difícil interpretação. Por quê? A maioria daqui nunca escreveu uma pregação, ou pregou pouco. Tirando o pastor tem muita experiência. Mas a maioria não tem tanta experiência assim. E às vezes, se você escolher um texto de difícil interpretação, você pode se frustrar por não conseguir alcançar aquilo que queria dizer. E aí achar que você não passou o suficiente para a igreja. O inimigo é sujo, gente. Depois que a gente prega, às vezes vem uma vozinha assim, lá, você não faz isso, mas você pregou. Ai, será que você foi o suficiente? Isso acontece. A batalha espiritual é real. Então, fuja desse tipo de texto, evite até você ter uma boa prática, para se sentir seguro para falar sobre aquilo. Outra sugestão, evite textos polêmicos. Vamos lá. Principalmente no Velho Testamento, tem algumas passagens que a gente sabe que cria discussão entre a igreja. Não é? Aí vamos dizer que nós somos assembleanos, somos convidados a pregar numa igreja presbiteriana. Se eu escolher um texto que vai contra o que eles prezam, né? Talvez a ordem de confissão deles seja diferente da nossa em algum momento. Se eu pegar um texto polêmico e falar apontando, eu vou ajudar. Eu estou levando conforto, consolo e o que a gente falou na última aula de entendimento sobre o reino e sobre a justiça, ou eu vou estar ajudando a criar discórdia? Eu vou criar atrito. Se o nosso papel como pregador é expor o reino de Deus e a sua justiça, se eu pego um texto que ao invés de expor o reino de Deus vai criar conflito no reino de Deus, é melhor eu reavaliar o texto. Aí esse tipo de texto faz para entender. Se ele precisa falar, se ele precisa discutir, a gente discute, mas no momento oportuno. Certo? Outra sugestão, pergunte à congregação. Às vezes a nossa igreja tem ótimas sugestões para sermões. Não há nada demais em pedir aos membros mais espirituais que nos dê sugestões. E isso é verdade. Porque a igreja local, vamos falar de Monte de Gileade. Monte de Gileade sabe o que Monte de Gileade precisa. Então, às vezes, se a gente está sem inspiração, não tem problema a gente perguntar para o irmão, eu estou pensando no que pregar. E às vezes você pergunta para uma irmã e fala, eu queria tanto ouvir mais sobre a perseverança da oração. Opa, isso é um tema que pode sempre ser pregado. Olha, eu dando colo da exercício 2. Ou então, sobre santidade, que a irmã fala, poxa, eu estou sentindo que a igreja está esquecendo da essência. Opa, qual é a nossa essência? Somos como Cristo. Poxa, eu posso pregar sobre a identidade de Jesus e como eu me acho nela. Conversar com o irmão, como ele se sente dentro da igreja, e levar isso para a palavra ajuda a curar e salvar a igreja de cair na mesmice e de se esquecer do fundamento da palavra. Então, pergunte ao irmão, até para fazer esse exercício, se vocês usassem assim, a esperteza, e aí, o que você acha? Na conversa, vocês achariam mais temas para esse exercício número 2. Outra coisa, as melhores pregações são aquelas que falam ao nosso coração e ao coração dos ouvintes. Portanto, nunca se esqueça que você deve pregar aquilo que está vivendo. A nossa irmã Jussara combinou, já acabou falando sobre isso. Né? É difícil para um pregador ele pregar algo que ele não vive. Ele não vai conseguir. E por mais que talvez ele consiga, a igreja não vai receber da forma que ela receberia se ele pregasse algo que ele está vivendo. Ou se ele estivesse arrependido antes de pregar.
porque a espada não é de dois gumes. Então, se alguém te convida, por exemplo, para ir num culto de um determinado tema, e você não está vivendo aquilo, recuse em nome de Jesus. Ou se conserte. Mas se a pessoa não quiser se consertar, é melhor falar sobre isso ou não. Porque pelo menos já está na fase do reconhecimento. Porque eu preciso ser espelho e imagem do Senhor. Eu sou a pessoa que está carregando a palavra. Lembra que a gente fez a dinâmica do vendedor? Eu estou vendendo isso aqui. E se eu fosse um vendedor mentiroso, cadê a confiança do cliente? Certo? Mas, gente, naquela parte anterior, se você for pegar uma igreja sabendo que lá eles vão ter um atrito naquele tempo, sabe, então, nunca queira aprovar, quer ver, vou lá para mostrar na palavra como vai ser. Você vai sair de lá, Cristo e a igreja. Pegar não conformidade com os seus filhos, mas conformidade com a forma que eles vendem. Isso aí, respeitando a diferença. Desde que a diferença não leve ao pecado, a gente tem que respeitar a diferença das congregações. Tem dúvida, Tiago? Tem alguma dúvida? A sobrancelha? Deve sempre pregar aquilo que está vivendo, que você já falou. Às vezes, assim, a gente pode cometer o erro e pregar uma mensagem para descontar aquilo que eu quero falar, não o que Deus quer falar. E eu me atrevo a dizer que quando a gente cai nesse erro, a gente pode acabar passando por aquela situação que a gente está contando, como de julgamento ou de desabafo. A gente pode acabar caindo no mesmo erro, porque a gente não tem recurso para poder corrigir, mas para apontar a necessidade do outro. Expor o outro. E o ruim é que a igreja sente quando a gente prega algo para expor o outro. A igreja percebe. E aí você corta todo o clima do culto. Sendo bem sincero. O pregador, o Espírito Santo conduziu todo o culto. E aí chega nessa hora, o pregador tem uma atitude dessa. É como se ele tomasse o poder do Espírito para ele. Não, eu que vou resolver isso. Mas é ele que converte. É o pregador que converte, é o pregador que conserta. E às vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque é fácil cair no erro do pessoal. Exemplo, vou dar o exemplo do Leonardo, esposo da Jéssica. Leonardo sempre tem essa naturalidade mais teológica de arminianismo e calvinista. Jéssica sabe. Isso é diferença fundamental para o Evangelho? Saber o tipo de salvação que é e o tipo de galardão que é o principal. Um acha de um jeito e o outro acha de outro. Isso muda o fundamento do Evangelho? Não. Aí vamos supor que Leonardo estando aqui, ele fala, tem algumas coisas do calvinismo que eu acho certo, que algumas coisas a gente realmente está predestinado. E a pessoa que não acha que não está falando, que absurdo. Aí a pessoa vem, prega em algo sobre servir ao Senhor, e ela fala, não, porque tem gente que acha que já foi escolhido, que já está isso. Se o Leonardo está sentado aqui, ele não vai sentir que foi indireta para ele? E talvez eu tenha outros irmãos que pensem, não, mas talvez isso possa existir. Não pode ter? A gente tem certeza absoluta dos mistérios de Deus não revelados? E são mistérios de Deus não revelados. Alguém tem certeza de como vai ser o galardão? Me conta. Se alguém tiver certeza absoluta, eu tenho muita curiosidade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E a última dica: escolha um livro da Bíblia, estude-o e vá pregando sobre os pontos mais interessantes e que lhe chamam mais atenção. Se alguém está muito confuso em como escolher um texto bíblico, ai meu Deus, eu não sei sobre o que falar na Bíblia, não sei mesmo. Escolha um livro, lê sobre esse livro, anota os pontos desse livro e com certeza alguma coisa dali você vai tirar, porque todo livro na Bíblia tem começo, meio e fim. Então você vai conseguir ter um padrão e ser iluminado pelo Espírito Santo de, não, peraí, opa, isso aqui serviu para a minha vida, então talvez sirva para outro. Vou pesquisar um pouco mais. Será que tem outro texto na Bíblia que fale da mesma coisa?
você já está desenvolvendo, fazendo um desenvolvimento para a pregação. Então não é tão difícil, vocês vão conseguir fazer essa pregação em nome de Jesus. E um comentário, lembre-se, a escolha de um texto pode muito bem ser pessoal, sem contudo deixar de ser espiritual e ser da vontade de Deus. Tudo vai depender do grau de dependência e intimidade que você tem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que vocês acham que eu escrevi essa observação? Pode falar, Cristiano, que já está quietinho assim. É o primeiro que eu estou tentando deixar as pessoas mais à vontade. Mas eu, por exemplo, no meu caso, o texto que escolhi tem ligação direta com uma revelação de fato que Deus me deu, que é Romanos 8, 38, já 31, que eu já posso até adiantar. É sobre ele que eu vou preparar todo o estudo. Então, ele fala sobre o amor à salvação, sobre uma série de que tem a ver com mais vencedores, que falou bem em profundidade. Então, ou seja, ali, nessa época, Deus me deu, simplesmente fiz uma pergunta, tipo, se eu queria ter certeza se Deus estava comigo, se eu era dele de alguma forma. Aí me veio isso. Então, isso, eu tinha menos de 20 anos. Então, assim, foi uma coisa que marcou. Eu lembro em que livro eu li, foi até o mais importante, é o Amor, um livro antigo, a capa provavelmente eu nunca nem vi. É uma Bíblia com uma característica diferente. Então, assim, ele me chamou, me marcou, eu falei, esse vai ser o meu. Então, vai ser Romanos 8, 31, todo o processo que eu vou ver aqui, os detalhes a mais, eu vou estar trazendo para a gente. Mas esse é, para mim, então, ele tem uma particularidade comigo, mas eu acho interessante levar para No seu caso é interessante, porque é algo pessoal e espiritual. Literalmente, Isso aí aí. atendeu exatamente o que você falou. Mas às vezes, a escolha do texto, ela não tem uma iluminação espiritual imediata. Às vezes, o pregador, isso já aconteceu comigo, vai para o quarto, vai para o secreto, ajoelha e fala, Senhor, me dá alguma coisa. E o Senhor não dá. Às vezes o Senhor não dá. Isso é errado? Tem algo de errado com a sua vida se Deus não te der algo específico para você pegar? Não necessariamente. Se você trabalhar em cima da própria palavra dele, ele já Exatamente. Se eu tenho uma vida devocional, se eu tenho uma vida de leitura da palavra e oração, se eu procuro viver conforme o fruto do Espírito, meu aperfeiçoamento e santificação, se não descer do Senhor algo muito claro, eu sei que na minha vida devocional eu vou encontrar algo que para mim serviu e vai servir para o outro. Não foi algo direto do Senhor, mas indireto do Senhor, porque Ele já te revelou. Está aqui. A revelação máxima está aqui. Tudo que está aqui, eu e você precisamos. E com certeza, se você vive uma vida devocional, o que você escolher aqui vai atingir alguém. Só um detalhe. A pessoa vai fazer um teste, um concurso, para ter a prova. Aí ele não estuda, ele diz, não, eu vou orar hoje, Deus vai me dar. Quer dizer, esse detalhe que você está falando, a gente vai estudar, porque é o lado que o homem tem que fazer, né? É dilema. Porque senão a pessoa vai ficar preguiçosa, rapaz. E chega ao ponto de dizer, não, eu vou orar e Deus me revela, vou lá. Agora, dentro de uma casualidade, para você, na verdade, a precisão de porque eu para estudar É outra situação, pastor. De fato, o que o pastor falou é verdadeiríssimo. Como é que eu vou prestar um concurso sem estudar? É a mesma coisa. Se eu leio, se isso aqui faz parte da minha vida, eu tenho algo a compartilhar. Sempre terei. O Espírito Santo ele me ajuda, mas eu tenho que ajudar ele também. Que ele falou, tu não abre a Bíblia, está lá empoeirada, aberta no Salmo 91. Não, a gente não faz isso aqui não. Isso aqui não vai acontecer mais. Isso aí não tem lá não. Compartilhar a experiência que eu tive aqui no tempo, que realmente nós temos essa oportunidade de escolher uma palavra que toca nossos corações, mas em situações que são bem específicas, em relação ao Espírito Santo mesmo. Eu lembro que uma vez o pastor ele me chamou para dar uma mensagem de mim, e eu
devocional deles, a vida devocional de uma irmã, tocou o devocional dele e o Espírito Santo falou com os dois. E ele trouxe, ele sentiu o Espírito que iria falar sobre aquilo. Então, a nossa vida devocional, a minha vida íntima com Deus, ela interfere muito em como eu sou um bom pregador ou não. Não por técnica, não por jeito, não por oratória, por postura, mas sim de as pessoas verem o agir do Espírito Santo na minha vida. O fluir da palavra. Alimento. Não restos, mas alimento. Amém? Então vamos lá. Interpretação do texto. Não, antes de falar de interpretação do texto, já que vocês não fizeram. Se a escolha do texto bíblico é texto que toca o meu coração, que a igreja precisa ouvir, de vida devocional, ou de um determinado livro, vamos lá, para quem não fez a lição. Então, que temas eu posso falar sempre com a igreja? Amor, isso toca a nossa vida devocional. Salvação, santificação já foi falado. Perdão. Comunhão, opa, esse é importantíssimo. O que mais? Esperança. Evangelismo. O próprio Cristo, Jesus Cristo, fala que Cristo fez salvação com Um ciclo, muito bom. Missão, isso aí, de pregar o evangelho. O que mais que eu posso sempre falar? Arrependimento, você tinha que falar de uma transformação, e essa eu também estava sentindo. Transformação, mas ainda tem uma que está faltando. compromisso. Oração, compromisso, ainda está faltando essa. Essa já foi. Oi? Oração também já foi. Essa é boa, mas também não é essa que está faltando. Essa é boa também. Salvação. Ensino também, mas está faltando uma, gente. Opa, fé é boa. Perdão. Estou sentindo alguém falando. Vocês estão com o coração duro e vocês perdoaram todo mundo já. Já falaram perdão, então eu não escutei. Opa. Olha só quantos temas a gente conseguiu em quanto tempo. Meu Deus, vamos pregar agora. E olha que vocês falaram para mim que era questão difícil. Não é. Olha só, é só a gente... Escolher o tema não é difícil é elaborar. Mas é fácil da gente ver se a gente olhar para a nossa vida devocional. O que eu preciso? Porque eu preciso, a minha igreja também precisa. A gente está um corpo. Se eu preciso, eles precisam também. Isso é uma coisa que vai ajudar vocês a elaborar. Vamos lá. Então eu escolhi um texto, vocês vão escolher ainda,